Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Vitor Vieira, faço parte do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo e aqui eu trago a palavra de vida, a palavra de salvação que vai te fortalecer e te alimentar todos os dias. Então, se você não quer perder nenhuma mensagem de vida, peço que se inscreva se ainda você não é inscrito, ative o sino da notificação, clique na opção todas para o YouTube te informar todas as mensagens que forem colocadas ao ar, tá bom? Peço sua ajuda também, curta, compartilhe com outras pessoas para elas serem abençoadas pela poderosa palavra de Deus. E a mensagem que eu trago hoje, ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Vamos à leitura? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, aqui está a sua palavra. Senhor, entrega em suas mãos esta pessoa que está assistindo, que essa palavra venha tocar no coração e servir como um alimento e servir como um alerta. Deus, a sua palavra diz que o Senhor nos fizestes e o Senhor nos formaste. Nos dá inteligência para entendermos os teus mandamentos. Então, Senhor, dê inteligência para cada um de nós, para que possamos compreender a tua palavra e possamos caminhar conforme a vontade do Senhor. Que nós sejamos direcionados por ti e nós sejamos iluminados pela sua palavra. Senhor, abençoe as nossas vidas, abençoe a vida desta pessoa que está assistindo esse vídeo, visite o lar dela, a família dela, o emprego dela, Senhor Deus, os estudos, os planos e projetos desta pessoa. Senhor, obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós temos o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que veio com a missão de salvar a humanidade. Muitos sabem que o pecado entrou na terra através do homem. O diabo, através da serpente, persuadiu Eva a comer o fruto proibido, o fruto que Deus disse para que não comesse. E Eva, sendo seduzida pelaquela serpente, comeu e levou para seu marido Adão, que também fez o mesmo. Depois deles agirem com desobediência, comendo aquele fruto que Deus havia dado a ordem para não comer, o pecado entrou na terra. Através de uma desobediência, através de uma mentira, através de um descumprimento da vontade de Deus, da ordem de Deus, o pecado entrou na terra. E a partir daí houve uma separação entre o homem e Deus. E durante muitos e muitos anos, o homem passou pelas dificuldades, o homem passou pelos seus problemas, mas mesmo assim Deus teve misericórdia de nós, até que Ele enviou o seu Filho Jesus, com o propósito de nos salvar. E hoje, através de Jesus, nós temos a garantia da nossa salvação. E no início do ministério, logo após Jesus ser batizado nas águas por João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E
vez que veio a primeira tentação. Satanás, aproveitando-se de um período de fraqueza carnal de Jesus, porque ele ficou ali 40 dias e 40 noites em jejum, sem se alimentar, sem beber água, já estava com a sua carne fraca. Satanás entra em ação. E com a primeira tentação ele quis que Jesus cometesse o mesmo erro que Adão e Eva cometeu lá no passado. A gente bem sabe que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, mas naquele momento Jesus estava cumprindo com o seu papel de homem. E qual era o papel de homem de Jesus? Ele veio disposto a passar por todas as dificuldades, por todos os problemas, por todas as dores que o ser humano estava passando. E quando o diabo chegou para Jesus e pediu para ele transformar aquelas pedras em pão, ele estava pedindo para Jesus sair da sua natureza de carne e entrar na sua natureza de Deus. Se Jesus fizesse isso, ele estaria fugindo do propósito dele. Ele estaria fazendo algo que não era para ser feito. Ele estaria desobedecendo. E o plano de salvação seria interrompido. Mas pela glória de Deus, Jesus, que estava ali sendo conduzido pelo Espírito, apesar de estar com fraquezas na carne por conta da fome e da sede, o Espírito dele era forte. E ele não caiu nas tentações do diabo e não cometeu aquela desobediência. E quantas pessoas têm se seduzido através das tentações do inimigo? Quantas pessoas têm transformado em alimento aquilo que não é para se alimentar? Quantas pessoas têm perdido as suas vidas por conta da desobediência, dando ouvidos a quem não é para dar ouvido, transformando pedras em pão. Não é isso que a gente tem visto hoje na humanidade? Assim como o diabo tentou Jesus, ele continua tentando até hoje, porque o plano do diabo é que nós, seres humanos, não recebemos a nossa salvação. Ele quer nos afastar do caminho de Deus a todo momento. E ele fica colocando tentações em nossas vidas para que nós agimos de obediência e voltamos a desagradar o Senhor, assim como Adão e Eva fez. Desobedeceu e desagradou o Senhor. Mas o diabo usou uma palavra contra Jesus. Uma palavra com um texto fora de contexto. E Jesus, conhecedor da palavra, assim como João diz em seu livro que Jesus era o verbo, Jesus é a palavra. E diante de um texto fora de contexto lançado pelo diabo, Jesus devolveu com uma outra palavra. Jesus ali naquele momento usou a palavra certa no momento certo. Ele não agiu fora de contexto, pelo contrário, ele agiu dentro do texto bíblico. Então, diante de uma tentação, diante de uma provocação que o inimigo lançar contra a sua vida, esteja pautado na palavra. Use a palavra para combater as tentações lançadas do inimigo. Seja cheio da palavra, se alimente dela todos os dias, para que você não caia em tentação. E o diabo não parou por aí. Depois de Jesus resistir àquela tentação e se manter firme, o diabo continua. E assim ele diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma. Mais uma vez, o inimigo de nossas almas usando um texto fora de contexto. A gente tem que estar muito ligado na palavra de Deus. O inimigo ele não cansa e ele tem muitas estratégias para tirar o povo de Deus da presença do Senhor e impedir para que outros cheguem até Deus. Então, minha irmã, esteja sempre pautado na palavra, esteja sempre ciente dela, que ela faça parte do seu dia. Aqui mais uma vez Jesus resistiu
a essa palavra fora de contexto, ele não se caiu nessa persuasão. Aqui o diabo ele quis que Jesus testasse o nome de Deus, que Jesus provasse o nome de Deus, e a gente bem sabe que nós não devemos fazer isso, que Deus é poderoso para fazer e também poderoso para não fazer, e que de forma alguma nós devemos brincar com o nome do Senhor, de forma alguma nós devemos testar o nome do Senhor. E Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, quando ele foi confrontado com um texto colocado de forma errada, ele veio com mais uma palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim é para nossas vidas. O inimigo ele vai tentar fazer de tudo para você tentar a Deus, mas não caia. Esteja pautado na palavra. Esteja ciente de que nós não devemos cometer tal erro, tentar o nosso Senhor Deus. E continua Satanás com as suas estratégias, assim como ele usou contra Jesus, ele continua usando e tentando contra as nossas vidas. Nós precisamos estar sempre pautados na palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso alimento de dia, de tarde, de noite, assim como a gente almoça, toma café, lancha, janta, a palavra tem que ser em nossa vida. Temos que nos alimentar no café da palavra, no almoço, a palavra, no lanche da tarde, no jantar, a palavra tem que estar em nós, para que no momento de tentação a gente está firme e sólido naquilo que Deus quer que a gente faça. Então seja obediente e seja atento à palavra. E Satanás ainda não desistiu. Diante de mais uma resistida de Deus, de Jesus, ele volta com outra artimanha. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Assim é Satanás. Ele tenta de todas as maneiras fazer com que a gente saia do propósito. Ele tentou Jesus, e aqui foi só o começo. Na caminhada de Jesus, Satanás tentou muitas e muitas outras vezes, mas Jesus sempre se mantendo firme. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Criador do céu e da terra. A Ele nós devemos adoração. É a Ele que nós temos que adorar. Ele pode te dar tudo do bom e do melhor que há nessa terra. Mas Ele quer te dar algo melhor ainda, a salvação. E o inimigo, ele tenta nos seduzir com glamour. O inimigo, ele tenta nos seduzir com a ostentação. Ele oferece o ouro que a traça come, a prata que a traça come, em troca da sua vida. Não se renda aos caprichos dessa terra. É claro que a gente pode pedir ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, uma vida boa. É claro que a gente pode pedir um conforto nessa terra. E Deus, sim, Ele quer nos atender. Mas Deus não aceita que nós adoremos a outros deuses. Só existe um Deus. Esse Deus se escreve com letra maiúscula. Os outros são deuses surdos, cegos e mortos. Só existe um Deus que ainda está vivo. É Ele quem nos dá o ar. É Ele quem nos faz respirar. É Ele quem nos abençoa. Não seja seduzido pelos caprichos desse mundo. Não se venda por 30 moedas. Não se venda pelo que o diabo tem mostrado aí. Tem pessoas vendendo a alma para o inimigo por sucesso, fama e glamour. Não faça isso. Deus quer te abençoar e muito.
mas Ele quer a sua adoração, Ele quer a sua fidelidade, Ele quer o seu amor. Da mesma forma que Ele te ama, Ele quer que você o ame, porque tudo isso aqui vai passar. Jesus está vindo e Ele derrotará Satanás. E o próprio Jesus disse que Ele está preparando uma nova morada, onde toda lágrima será secada, onde não haverá choro nem dor. Nós viveremos em paz, teremos Jesus vivendo conosco, nós olharemos para Deus face a face. Mas para isso é preciso resistir às tentações. Não se venda, não seja desobediente, não coma pedra no lugar de pães, não se alimente daquilo que não é para se alimentar. Deus tem planos de bênção para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Basta que, assim como Jesus resistiu, você também resista. Seja forte, porque ao fim Deus enviará anjos para te alimentar. Deus te abençoe, que essa palavra tenha sido um instrumento de fortalecimento para você. E creia, Deus está enviando ajuda, Deus está enviando socorro, Deus está enviando alimento. Fique com Deus, até a próxima e tchau.